Então, você perguntou o que precisa, o que, hein? O que precisa saber de trigonometria para o cálculo? O que você aprendeu e esqueceu. Tá? E como você esqueceu, eu farei uma breve revisão aqui, tá certo? Na época que precisar. Tá? Bem, inclusive porque a medida padrão de ângulo no cálculo não é grau, é radiano, tá? Então, já coloque isso logo na sua cabeça. Todo o ângulo do cálculo ele é medido em radiano. As fórmulas de derivação são para o argumento das funções trigonométricas em radianos. Gente, eu parei na aula 13, tá? Onde introduzi o conceito de limite, tá? Que culminou com essa definição. Essa definição aqui, que diz o seguinte: sejam L um número real, F uma função e P um ponto de acumulação do domínio da F. Só relembrar, são lembranças. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P. Dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P quando para cada epsilon maior do que zero existe delta maior do que zero, tal que x no domínio da f e x menos p em módulo menor do que delta maior do que zero, implica que f de x menos L, tudo isso em módulo, é menor que epsilon. Essa é a definição. Depois de todas as considerações que eu fiz sobre o que se espera da definição de limite de uma função num ponto, eu cheguei a essa definição aqui, que é a definição adotada. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P, ou simplesmente L é o limite de f em P, tá? Nessa definição eu nem uso e nem posso usar o artigo definido, porque ela simplesmente não dá a unicidade do limite. A unicidade do limite é consequência dessa definição, mas não é uma consequência explícita, direta, imediata. Ela é consequência de uma outra proposição, que eu não dei a demonstração, nem darei novamente, que é a proposição que diz o seguinte: se, e aí eu vou escrever direto, se L1 e L2 são limites de f em P, segundo esta definição, tá? Não vou escrever tudo de novo, tá? Se L1 e L2 são limites de f em P, segundo esta definição, vírgula, então L1 é igual a L2. E é pouco observado nos textos básicos de cálculo
que a unicidade do limite é consequência de, na definição de limite, ser exigido que o ponto no qual se calcula, se especula o limite, seja ponto de acumulação do domínio. Isto é um ponto para o qual eu posso me aproximar dentro do domínio. Isso é essencial para ter a unicidade. E com a unicidade, eu posso usar a igualdade. Eu posso denotar o limite, posso dar uma notação para o limite e usar o sinal de igualdade. Isso é possível por causa da unicidade. Portanto, eu escrevo, daí, sendo L agora eu tenho um artigo definido, né? Sendo L o limite de f em P, que é uma forma econômica de se escrever limite de f de x com x tendendo a P, escrevemos, ou escrevemos, sim, ó, L aqui é o limite de f de x com x tendendo a P. Tá? Eu, na última aula onde foi colocada essa definição, eu também observei que é impraticável ou é uma tarefa hercúlea, tá? Dá muito trabalho você calcular limite de certas funções usando a definição. Justificar o limite usando a definição. Eis a razão das propriedades operatórias do limite. Ou seja, em vez de você calcular limite, tá? Calcular cada limite que lhe é apresentado usando a definição, em vez disso, o que é que você faz? Você demonstra certas propriedades gerais, chamadas propriedades operatórias do limite, demonstra certas propriedades relativas a limites específicos e com estas propriedades você calcula limite. Por isso é que elas são chamadas propriedades operatórias, porque elas operacionalizam o limite, o cálculo de limite, sem precisar da definição. Tá certo? E a primeira delas, vou listá-las aqui todas, não demonstrarei nenhuma. A primeira delas é essa daqui, tá? Aqui diz o seguinte: definição. Definição não é definição, é proposição. Tá? Consequência da definição. Sejam L e M números reais, FG funções e P um ponto de acumulação da intersecção dos domínios. Ou seja, eu posso me aproximar de P dentro da intersecção dos domínios. E esta proposição, a sua principal parte do enunciado diz o seguinte: se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e M é o limite de g de x com x tendendo a P, então L mais M é o limite de f mais g em x com x tendendo a P. Como é que se diz isso aqui, de forma geral? Diz que o limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites existam, tá?
Lembrando que f mais g aplicado em x, quem é? F de x mais g de x. Isso já foi, isso é uma consequência de uma definição. A outra, então, não darei a demonstração, isso é a propriedade operatória do limite. Limite da soma é a soma dos limites, desde que os dois limites existam. E se vale para uma soma de 3, se vale para uma soma de 2 funções, vale para uma soma de 3 funções, de 4 funções, tá? Processo indutivo, você conclui isso. A próxima proposição, também uma propriedade operatória do limite, e aqui diz o seguinte: sejam L um número real, lambda um número real, f uma função, e P um ponto de acumulação do domínio da F. Tá? Se L é o limite de f de x com x tendendo a P, vírgula, então lambda L é o limite com x tendendo a P de lambda f aplicada em x. Lembrando que lambda f aplicada em x é lambda vezes f de x. Como é que se lê, se interpreta esta proposição? O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, tá? Então tá aí esta proposição. O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite. Claro, desde que o limite exista. Está bem colocado aí. A outra propriedade é o limite do produto, tá? Outra proposição, também propriedade operatória do limite, tá? Sejam LM reais, FG funções e P um ponto de acumulação da intersecção dos domínios, tá? Se L é o limite de f de x com x tendendo a P e M é o limite de g de x com x tendendo a P, então L vezes M é o limite de f vezes g aplicado em x com x tendendo a P. Lembrando que f vezes g aplicado em x é f de x vezes g de x, ou seja, o limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites existam. Quem tiver interesse, vá nas notas, as notas têm todas essas proposições demonstradas. Não usarei tempo de aula demonstrando, apenas mencionando. E são propriedades operatórias. Limite da soma, soma dos limites. Limite de uma constante vezes uma função, é a constante vezes o limite da função. Limite do produto de funções, é o produto dos limites dessas funções. E tem uma outra propriedade aqui, essas eu até coloquei na aula passada, mas tem uma outra propriedade bem interessante, que é o chamado teorema do limite positivo, que eu farei menção, também não demonstrarei, mas farei uma figurinha. Não, essa eu vou demonstrar, só para exercitar, para dizer que eu não demonstro aqui nada,
Tá? Então, essa daqui eu vou demonstrar, que é o seguinte. Sejam f uma função P um ponto de acumulação do domínio da F e L um número positivo. Eu acho que eu até demonstrei essa daqui na aula passada. Se L é o limite de f de x com x tendendo a P, então existe um delta positivo tal que x no domínio da f e x menos p menor do que delta, maior do que zero, implica f de x maior do que L sobre 2. O que está dizendo isso aí? Está dizendo o seguinte: se o limite de uma função é um número positivo L, então há uma vizinhança aberta e estrita desse ponto, no domínio da função, tal que todos os valores da função em pontos dessa vizinhança aberta e estrita são estritamente positivos, ou seja, são maiores do que L sobre 2. Tá? A demonstração, isso aqui é imediato da definição, porque ó, a prova, como é imediato da definição, essa não dá trabalho, eu vou demonstrar. Ó. Admita as hipóteses. Para não escrever tudo de novo. Admita as hipóteses. Daí, da admissão das hipóteses, como L é positivo, L sobre 2 também é um número que é positivo. Logo, e assim, existe um delta positivo tal que... Ó, olha a definição aqui. Coloque aqui na definição. Quando é que L é o limite de f de x com x tendendo a P? Quando para cada epsilon positivo existe um delta positivo, tal que esta implicação é verdadeira. Em particular, né, como L é o limite de f de x com x tendendo a P, em particular, eita, tá mais para cá. Em particular, para L sobre 2, L sobre 2 é positivo, portanto eu posso tratar como um epsilon, certo? Então, para esse L sobre 2, existe um delta positivo, tal que x no domínio da F e x menos p menor do que delta, maior do que zero. Isso implica o quê? Isso é suficiente para que f de x menos L seja menor do que L sobre 2. Mas isso implica o quê? Quando é que um número em módulo é menor do que um número positivo? Quando menos esse número positivo é menor que esse número, que é menor que um dado número positivo. Mas se isso ocorre, o que acontece com a desigualdade quando eu somo o mesmo número a todos os seus termos? A desigualdade permanece. E qual é o número que eu vou somar aqui, para eu ficar só com f de x? L. Então, quando eu somo L, as três partes dessa desigualdade, como é que eu fico? L menos L sobre 2 dá quanto? F de x menos L mais L. E L mais L sobre 2. Mas isso é suficiente para eu escrever o quê? Que f de x é maior do que L sobre 2. Tá certo? Olha,
é bom você ter em mente uma figurinha para explicar essa situação. Esta proposição é chamada de teorema do limite positivo, porque tem o análogo, que é a teorema do limite negativo. Se o L for negativo, qual é a conclusão? Existe um